Bom dia a todos e a todas. Diante das palavras do prefeito, que colocou sobre os meus ombros um fardo muito grande de responsabilidade, né? E da palavra do secretário, que é presidente desse conselho, eu vou tentar esclarecer para vocês essas questões jurídicas relevantes que envolvem o Parque do Jacarenema. E, logicamente, dentro dessas questões jurídicas relevantes, nós estaremos a falar sobre a regularização fundiária, né? Nós temos feito uma pesquisa a respeito do Parque Natural Municipal de Jacarenema, né? E isso me suscitou a conversar com o José Vicente, no sentido da gente enfrentar com o Conselho essas questões que são de extrema relevância para a gente dar passos para frente. São, na verdade, 16 anos, né, que nós tivemos desde a instituição do decreto, e nós percebemos que, em determinados momentos, não se falava sobre determinadas ações que existem sobre a área. Normalmente se falava sobre uma ação, que eu vou falar aqui, mas não se falava sobre as demais ações que envolviam a área e que certamente tem dificultado o encaminhamento das situações no que diz respeito, inclusive à regularização fundiária, para efeito de se ter a implementação material do Parque de Jacarenema. Então, aqui eu fiz, na verdade, essa história de Jacarenema, consultando determinados estudos feitos por estudantes, né, sobre a matéria, se observa que isso vem desde da década de 40, né, com a aquisição de uma grande propriedade por uma determinada família, e a partir daí influências que se teve de desmatamentos, né, para manutenção de determinadas cirurgias dentro do próprio estado, e esse desmatamento causou um determinado problema, passando inclusive por defesas de Homero Macena e outras pessoas que tinham no sangue a defesa de uma área de tão grande importância para o município de Vila Velha e o estado do Espírito Santo. Eu também quero falar que eu sou um defensor dos parques, e quando o prefeito fala do Parque da Mantegueira, do Parque de Jacarenema, do Morro do Moreno, do Penedo, da Lagoa Grande, da Lagoa Encantada, e que ele tem isso como proposta do governo dele, isso me atrai muito sob o aspecto de que eu tive um avô que cuidava dos Jardins Imperiais do Maranhão, de São Luís do Maranhão. E ele, antes de morrer, ele falava com as plantas. Quando ele era exonerado da prefeitura, o outro prefeito chamava porque as plantas começavam a ter problemas, né, no crescimento, na forma de tratar, e meu avô é que cuidava desses jardins. Então, nada mais ideal de que eu ter no sangue essa defesa em relação a essas unidades de conservação. Então, eu vou passar aqui, dentro dessa cronologia, a partir da instituição
da Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema. Nós não vamos discutir aqui a situação no que diz respeito às peculiaridades sobre o nome Reserva Ecológica Estadual, né? Mas essa reserva, ela se encontra ali dentro do Parque de Jacarenema. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa área contida, né, que existe. Ela foi criada em 97, antes da instituição do SNUC, que foi em 2000. Então, pode ser que quando se criou a reserva, teria que se adequar, que a lei do SNUC fala para ter uma adequação posterior a essa situação que nós vamos ver mais na frente. E o município de Vila Velha, através do decreto 33, criou o Parque de Jacarenema, né, o Parque Natural Municipal de Jacarenema, e é uma unidade de conservação integrante do SNUC, né? Essa unidade é de proteção integral, e por ser uma unidade de proteção integral, aí o objetivo básico dessas unidades é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei. Nós aqui vamos nos delimitar a reserva, que não tem o nome de biológica, lógico, né? Reserva, e vamos nos delimitar ao parque, tá bem? Bom, então nós temos duas unidades de conservação hoje ali instaladas na área de Jacarenema. Nós temos uma reserva estadual de Jacarenema e nós temos um parque municipal de Jacarenema. Eu vou passar essa parte aqui, porque o Conselho já tem conhecimento do que seria a reserva, do que seria o parque. A criação da reserva estadual, também pela Lei 5.427 de 97. Eu vou adiantar porque nós temos muita coisa para falar, tá? Então, os objetivos estão aqui na lei, né, no artigo 2º da lei. Eu remeto, quem tiver interesse de ler sobre esses objetivos fixados nessa reserva. E essa reserva, ela tem uma área de 247,36 hectares. Vai ser muito importante a gente gravar esse número, porque daqui a pouco nós vamos falar de qual o tamanho do parque. E nós vamos ter uma conclusão sobre essa situação. Os limites da reserva, vocês vão ver. Onde é que está aqui, João? O vermelhinho. Aqui. Os limites da reserva, eles, vejam vocês, né? Então, o limite da reserva está aqui, ó, né? Ele pega aqui da rua 27, nós temos a rua 26, temos a rua 27, e ele pega essa parte aqui. O parque já é diferente, o parque pega toda essa extensão aqui. Então, nós vamos passar a observar que a reserva está sobreposta ao parque. Isso é muito importante, tá? Não esqueçam isso. A reserva está sobreposta ao parque. Aí nós tivemos a criação do parque, né? Por esse decreto 33, de fevereiro de 2003, teve renovação posterior. Esse decreto fixou a área do parque em 346,27 hectares, que, diminuindo dos 247,33, nós temos então uma diferença de 98,91
hectares que o parque é maior do que a reserva. O que significa isso? Isso aqui vão ter repercussões na questão fundiária, que daqui a pouco nós vamos estar falando. Eu vou prometendo coisas assim, mas eu vou cumprir, tá? Porque tem palestrantes que começam a falar e a gente vê que depois não fala por quê, mas eu vou falar para vocês por quê, né? Então nós temos os limites do parque municipal e da reserva com área de sobreposição e de justaposição. O que significa isso aí? Sobreposição, aqui, né? Essa área. Justaposição, as partes laterais. Essas partes que estão em azul aqui, ó, né? Justaposição. Essa área aqui, mais aquela ali, significa dizer que elas têm quase 100 hectares a mais, que fazem parte tão somente do parque, tá bem? E essa área e essa aqui, elas fazem parte da reserva e do parque. Bom, aí, a partir daí, nós vamos começar a entrar, né? Aquilo ali foi um bate-bola. Agora nós vamos começar a entrar no tema que diz respeito às ações judiciais que envolvem a reserva e o Parque Natural Municipal de Jacarenéu. Nós temos 3 ações. Uma ação de desapropriação indireta, que a empresa Itaparica S.A. propôs em face do Estado do Espírito Santo, aonde ela entendeu que se houve uma lei que fixou como reserva aquele local, houve uma limitação administrativa tal, retirando a própria atividade econômica da função social que existia ali, e entrou com essa ação. Essa ação, ela teve desfechos, que eu vou também falar, vou desenvolver. Depois nós tivemos uma ação rescisória em 2012. Vocês tinham conhecimento disso? Que tem uma ação rescisória daquela situação, da ação de desapropriação indireta? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo. E depois uma ação civil pública em 2016, promovida pelo Ministério Público, exigindo obrigações tanto do Estado do Espírito Santo, como do município de Vila Velha, como do IEMA, em relação ao parque e à reserva. Pois bem, essa primeira ação, que tem esse número, que tem como parte Itaparica S.A. como autora e Estado do Espírito Santo como requerido, essa ação, ela possui uma área a ser indenizada pelo Estado do Espírito Santo. Essa ação diz respeito a essa área aqui, ó, essa área em verde, desses lotes aqui, ó, certo? Aqui, onde está em verde aqui, essa ação é da propriedade da Itaparica S.A. Mas atenção, nós não podemos confundir que a ação proposta pela Itaparica S.A. não diz respeito a todos os lotes da reserva, certo? Isso é importante vocês estarem gravando. Isso aqui é da reserva? É. Isso aqui é da reserva? É. Isso aqui é da reserva? É. Até aonde? Até o lote 27. Que entre o lote 26 e 27, ali é uma área exclusivamente pertencente ao parque e não à reserva. Só que aqui também o 94, ele é da reserva e do parque, mas ele não é da ação.
O 93, ele é da reserva e do parque, mas não é da ação. O 91, ele é da reserva e do parque, mas não é da ação. E mais o que aqui? É isso aí. Embora essa imobiliária Itaparica tenha a maior parte da situação, né? Isso tem implicações também na regularização. Bem, o motivo da ação, então, foi esse aqui, ó. Uma ação de desapropriação indireta, que eu falei para vocês, promovida pela Itaparica, que se sentiu que não tinha mais condições de ter atividade sobre o imóvel. Em primeiro grau de jurisdição, olha aqui o que está escrito, ó. O que aconteceu? A demanda foi julgada improcedente. O juiz julgou improcedente, ó, vocês não têm direito a nada. Quando chegou em grau de apelação, o tribunal entendeu de que o Estado tinha transformado a área em proteção ambiental. E a partir daí, ele entendeu de que o Superior Tribunal pacificou o entendimento, segundo o qual as limitações estabelecidas pela administração ao criar parques de preservação ambiental configura-se em desapropriação indireta. E a partir daí, minha gente, o tribunal deu provimento ao recurso de apelação da empresa Itaparica e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 80.539.000. Logicamente que indenização, isso é em 2010. Vocês precisam observar que indenização de desapropriação, ela tem uma forma diferente de cálculo das indenizações fixadas numa sentença normal, porque a partir daí são fixados chamados juros compostos a partir da ocupação. Isso foi em 97. Então, isso aí hoje daria essa indenização aqui, ó, 3.938.370.328,24. É esse monte de número aí. 3 bi. É tanto dinheiro que é 3 bi, quase 4 bilhões de reais. Eu fiz questão de fazer o cálculo, projetei os juros compostos, que é juros sobre juros, do município de Vila Velha, 4 orçamentos anuais, né, do município. Isso para aquela área pertencente a Itaparica. Nós não estamos falando das outras áreas. Houve o trânsito em julgado? Houve o trânsito em julgado, sim. Mas o Estado do Espírito Santo promoveu uma ação rescisória. Quando eu vi a ação rescisória, me preocupou, porque até então o Estado do Espírito Santo, naquela ação, ele discutia não só valor, mas discutia a inconstitucionalidade da lei que criou a reserva. Felizmente, o Tribunal de Justiça afastou essa inconstitucionalidade e o Estado do Espírito Santo afastou também a discussão da inconstitucionalidade na rescisória e passou a discutir tão somente a indenização. E eles tinham razão, pelo menos ao meu olhar, de que aquela indenização que tinha sido fixada com base em lotes de terreno, como se tivesse um loteamento implantado. Via de consequência, o desembargador, na ação, ele invocando o artigo 42 da Lei 6766, que é a lei do parcelamento urbano, deixa eu ver se eu tenho aqui. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis para fins
de indenização os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado. Via de consequência, vamos voltar lá? O desembargador então falou bem assim, o valor exato da justa indenização, na hipótese, tomando por base a gleba bruta de terra e não a existência de loteamento hipotético. E não a existência de loteamento hipotético. Via de consequência, foi feita então uma perícia. Esse processo, porque o tribunal ele não tem instrumento para fazer a perícia, o processo então que estava lá no tribunal, ele desceu para fazer a perícia, foi apurado os valores que seriam devidos, excluindo áreas de preservação, rios, né? Foi uma perícia bem destacada sobre essa situação e a partir daí, eu vou lá na frente, foi fixada a indenização em 59.500.000 reais. Não foram quase os 4 bilhões de reais. Entendeu? Vocês tinham conhecimento disso? Isso é importante. Isso tudo foi agora no final do ano passado. Final do ano passado, né? E final do ano passado foi fixado um valor, o Estado impugnou e aí veio agora em abril, mais ou menos, para 59.500.000 reais. Aparenta que, em princípio, há uma estabilização para efeito do processo indenizatório. Logicamente que esse processo indenizatório é via precatório, né, gente? Né? A não ser que haja uma composição de interesses com outros objetivos. É o objetivo de resolver logo a questão. Mas é importante a gente falar que o fato do Estado não ter pago ainda impediria do Estado ter acesso à condição de reserva? Não, porque a manifestação do interesse público já se realizou sobre a área. O que tem é o Estado de pagar, mas a reserva já existe. Nós vamos aqui falar daqui a pouco o que precisa ser feito, mas a reserva já existe. O parque existe. Oi? Essa aqui não. Isso sobe agora para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça vai julgar se essa é a indenização realmente devida, né? Porque o juízo da Fazenda Pública Estadual é um juízo instrutório, mas o julgador será o Tribunal de Justiça, tá bem? Bom, com isso aí, nós vimos lá na perícia umas coisas assim interessantes. O perito falando bem assim, tem uma área de mais ou menos 400 e poucos mil metros que foi doada à prefeitura. E eu estou investigando que área é essa. Será que é a área de Itapuera, daquele morro? Né? Será que se for a área de Itapuera, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Isso aqui lá na perícia está como área horto florestal de Vila Velha, governo do Estado do Espírito Santo. Não está como área pertencente a terceiros que não sejam a administração pública. Então, nós estamos investigando se essa área já foi doada ao município de Vila Velha. Porque nessa área, nós vamos ver lá no slide, lá na frente, no final, que é uma área que nós vamos botar alguns equipamentos aqui de instalação do parque. E se ela já foi doada, melhor ainda, já nos facilita
dentro daquele processo de regularização fundiária, né? Então, eu botei até aqui com a bandeira do Espírito Santo e falei, ó, essa área aqui, lá na perícia é uma área do Estado, não é área pertencente a terceiros particulares. Tá bem? Voltando lá. Me ajudem aí a ver onde eu parei, hein? Fui aqui, aqui, né? Então, vamos lá. Aí, essa área aqui, área doada à prefeitura, mais ou menos 410 mil metros quadrados. É uma boa área, né? Uma boa área. Bom, nós então vamos, por enquanto, encerrar o capítulo da ação rescisória, porque parou até agora nesse ponto. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Tá? Bom, agora nós vamos. Que saudade de dar aula, Renata. É muito bom. Opa, vamos lá. Aqui nós temos uma outra ação, que é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que todos nós conhecemos. Essa daí, todos nós conhecemos. A outra, uns conhecem, outros não conhecem, aquelas outras duas, mas essa aí, todos nós conhecemos. E essa aqui, ela visa obrigações de fazer e obrigações de instalar em relação ao Estado, ao município e ao IEMA, né? E aí é uma ação que nós estamos contestando em razão de algumas peculiaridades, mas é uma ação que também tem seus fundamentos. Não vamos aqui negar, eu como procurador-geral falo, ela tem seus fundamentos, que eu acho que se fosse proposta numa administração como de um prefeito que gosta de conversar, dialogar, não precisava dela não precisava. Eu acho que o que precisa é diálogo, porque às vezes a gente esperar das ações, elas demandam muito tempo, e as políticas públicas, elas precisam ser resolvidas através de diálogo entre os competentes órgãos para essas situações. Então, essa ação, ela visa, em relação ao município, não aprovar qualquer empreendimento no entorno do Parque Jacarenema, em especial da zona de amortecimento, até que a unidade esteja formalmente, materialmente instituída. Eu não vou adentrar, se um dia que vocês quiserem, eu venho aqui conversar sobre isso com vocês. Mas esse tipo de coisa aqui é retrocesso. A gente tem que ter cuidado, porque tem uma economia aí tendo de ser desenvolvida, e eu sempre defendo o seguinte: qualquer coisa que eu tiver de fazer na zona de amortecimento, eu preciso respeitar o plano de manejo da zona de amortecimento. Se eu estiver respeitando o plano de manejo da zona de amortecimento, eu não estou cometendo ilegalidades. É uma zona muito grande, não sei os critérios que foram adotados para fixação, mas até o Conselho um dia deveria reavaliar algumas situações em relação a isso aí, né? Às vezes estender a área do parque, mas diminuir essa zona, né? Em razão de até áreas consolidadas que existem sobre ela, já há muitos anos. Então a gente precisa, um dia, se o Conselho tiver interesse em reavaliar, é competência do Conselho fazer essa reavaliação. Efetuar a fiscalização e monitoramento da área de interesse ambiental. Não esqueçam disso, que eu vou falar isso lá na conclusão. E essa ação, ela, em relação ao Estado, pede para reavaliar a Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema, instituída pela Lei 5.427, e efetuar a efetiva fiscalização de monitoramento da área,
O que eles pediram ali? O que aconteceu? Como foi antes de 2000, quando foi instituído o SNUC, então colocaram o nome de reserva natural de Jacarenema, ecológica de Jacarenema, né? E o artigo 55, o artigo 55 da lei nacional, a 9.985, fala que, está lá na lei, que essas unidades forem implantadas antes da instituição do SNUC, elas precisam ser reavaliadas no sentido de fixar se é isso mesmo em termos de unidade de conservação. Não que vai mudar a unidade de conservação, mas se o destino é aquele que foi fixado, tá bem? Então, o Estado também foi condenado a efetivar a fiscalização e monitoramento da área, visando preservar o habitat ali, né, preservar toda a situação que diga respeito àquele ambiente, impedindo a poluição local. E o IEMA? O IEMA, o pedido era de obrigação de fazer consistente em instituir a reserva no seu sítio oficial. Acho até mais, né? Como é que foi procedida a prolatada sentença? A sentença, ela fixou, essa sentença fixada em abril de 2017, ela fixou a condenação do Estado, aquela situação de reavaliar, que está na lei, né? Fixou a obrigação de fazer o monitoramento e a fiscalização, condenou o IEMA a obrigação de incluir a reserva no sítio oficial e condenou o município a implementar e regularizar no plano material construção e funcionamento da sede do parque, lotação ideal de servidores, apoio, execução do plano, implementação e efetuar a fiscalização. Condenou um monte de coisa. Certo? E a sentença condenou o Estado e o município a instituir um mosaico, porque nós estamos diante de duas unidades de conservação, pela qual tem seus conselhos e pela qual quem é que vai gerir? É o conselho gestor do parque ou é o conselho gestor da reserva? Isso está na lei. Nós da administração e nós do conselho precisamos trabalhar isso. Porque, se eu não me engano, é o artigo 26 da lei do SNUC, que vai falar, se tem duas unidades de conservação, se sejam elas sobrepostas, justapostas, próximas, eu preciso estar instituindo o conselho gestor do mosaico, com representação de ambas as partes, com o objetivo da gestão, porque senão a coisa não vai andar. E Jacarenema, seja reserva ou seja parque, necessita da instituição desse conselho gestor do mosaico. Está na lei. Bom, aí o mosaico, né? Deixa eu ver mais aqui. Essa parte nós já falamos. Esse processo, hoje, foi mantida a sentença. Aliás, foi mantida a sentença e até agravada um pouco, de uma forma não pedida, que está sendo objeto de embargos dos embargos. Nós fizemos o primeiro embargo e agora fizemos os embargos sobre os embargos e está lá para o doutor Wallace Pandolfi julgar. Bom, a partir daí,
Então, nós já discutimos 3 ações judiciais existentes sobre a área de Jacarenéu, tá bem? Agora, nesse curso, nós tivemos aqui alguns licenciamentos ambientais que foram requeridos ao IEMA e que o IEMA, através dessas compensações, destinou esses valores, as empresas destinaram esses valores ao município para a área de Jacarenéu. Hoje atualizado, hoje, mês de agosto, me informaram que o valor é de 12.682.384,27 e mais uma previsão de entrada da Petrobras, que nós já tivemos lá conversando, nós estivemos lá conversando para ver a forma como esse recurso também vai entrar, E aí, às vezes as pessoas ficam assim, o recurso é para pagar regularização fundiária, nós temos dinheiro, nós temos não sei o quê, podia fazer isso, aquilo, fazer a entrada do parque lá, vai o quê? Aí eu sempre pergunto assim, você vai fazer a entrada para caminhar onde? Esse negócio de fazer para dizer que fez e não ter efetividade, eu não gosto. Para mim, a coisa tem que ser materializada, Tem que ser materializada. Nós temos esse dinheiro aí, a primeira hipótese realmente é regularização fundiária. Mas nós vamos pagar as indenizações de quais imóveis? Imóvel que está na reserva? Pode? O imóvel é do Estado já. Olha a regra da desapropriação. Deixa eu voltar, pegar aqui. Olha a regra da desapropriação. O que fala a lei de desapropriação? União pode desapropriar bens do Estado. Estado pode desapropriar bens do município. Mas o contrário, não. Eu poderia entrar lá na reserva e desapropriar áreas da reserva com o dinheiro que foi destinado ao município para o parque? Eu posso desapropriar bens que são do Estado? Não posso. Tem uma questão jurídica aí que impede eu evoluir a regularização fundiária na área sobreposta de parque e reserva. Eu tenho conversado com o procurador do Estado, Dr. Rodrigo, sobre isso, que nós precisamos evoluir em resolver determinadas situações. Mas, nesse momento, o prefeito já me perguntou, doutor Ribamar, não pode. O que eu posso desapropriar, daqui a pouco nós vamos ver, são áreas que não estão sobrepostas, mas justapostas. Isso eu posso fazer. Mas áreas sobrepostas, a União pode desapropriar bens do Estado, o Estado pode desapropriar bens do município. Então aqui, eu poderia desapropriar essa partezinha aqui, ali na entrada de Santa Paula. Eu poderia desapropriar, eu não poderia desapropriar aqui, que é a área da reserva. Eu poderia desapropriar aqui, eu poderia desapropriar essa região, deixa eu ver se tem aqui, essa região aqui, eu poderia desapropriar, mais nada, há um fato impeditivo de direito do município de Vila Velha, está cumprindo a sentença, não tem de desapropriar tudo, não tem. Nós vimos aí que uma desapropriação total
com aquele valor lá, de quase 60 milhões, mais o restante todinho, vai a mais de 80, 90 milhões de reais. Possível, né? Então, esses fatos impeditivos, minha gente, eles precisam ser conversados. O discurso de que tem que desapropriar, mas desapropriar o quê? Não, tem que implantar o parque. Para eu implantar o parque sob a reserva, eu tenho que ter uma autorização do Estado. Eu tenho que formar, por isso, o conselho gestor do mosaico. Alguém tem dúvida disso? Que eu tenho que formar o conselho gestor do mosaico? Porque senão eu não consigo evoluir nessa situação, que há um conflito de que o município não pode adentrar a área da reserva e a partir daí desapropriar a área da reserva, porque há um impedimento legal da lei de desapropriação. Então, minha gente, vamos passar aqui. Aí então nós temos aqui o limite, né, que nós já falamos. Aí eu procurei assim, pegar aqueles pontinhos lá do plano de manejo, né, e fazer um histórico das áreas e das instalações que vão ter o parque. Olha só que bacana, ó. Então, aqui na rua 26, com a 27, que é uma área tão somente do parque, o município pode fazer a desapropriação. E lá, nós temos um portão, nós temos... tem umas letras aqui que eu não estou conseguindo ver. Cadê meu... Presta aqui. Pega para mim... Centro de visitantes, né? Pega aqui, é uma fotografia, tem um centro de visitantes, onde é que está? Estacionamento, refúgio, painel de trilha e o centro de visitantes, né? Aqui, ali naquela região. Inclusive existe uma empresa chamada GAN, que tem um termo de ajuste de conduta, aonde ela está obrigada a implementar esse centro, que hoje já existe assim um consenso, inclusive com o Ministério Público. Eu estive conversando com a doutora Anícia e o doutor Gustavo, de que esse centro vai ser implantado nessa região aqui. Nós também vimos que vai ter uma área de refúgio, painel de trilha aqui, ó. Só que aqui é a área também da reserva. Eu posso instituir sem autorização do Estado, sem o Conselho do Mosaico? Não posso. Aqui também vai ter uma área de refúgio. Aqui nessa região, ó, ali na entrada de Santa Paula, teria um painel de trilha, que na verdade tem uma trilha que segue aqui, né? Que vai lá para Tapuera, né? E que é na área da reserva, que eu preciso também de autorização do Estado. Aqui vai ter também painéis, né? Aqui, que é a área do parque e área da reserva. Aqui vai ter um mirante, que é a área da reserva. Aqui tem um portal de entrada, que é na área da reserva. E aqui tem aí, João Ribamar, para mim. Se eu não me engano, é um centro de visitantes também, né? Aqui assim. Aqui, naquela região da estrada de Tapuera, vai ter o mirante, estacionamento, refúgio.
é um posto de fiscalização que tem, né? E um painel de trilhas. Isso aqui, eu observei que está dentro da área que pode ser do Estado. Então, já é uma coisa boa se a área é do Estado e se foi doada ao município. Mas, aonde é reserva e parque, eu não tenho condições de implantar o cumprimento da sentença se não tiver uma situação do Conselho Gestor do Mosaico. Pois não, prefeito? Pois não. Nós estamos ainda em grau de embargos dos embargos. Todo mundo sabe o que é embargo, né? O prefeito é que fala isso. Todo mundo sabe o que é embargo, né? O Brasil passou a saber o que é embargo naquelas questões, né? Embargo e tal, mas nós tivemos de entrar com embargo, esclarecendo ao desembargador em relação à zona de amortecimento, de que a decisão dele causava um retrocesso, né? A decisão dada pelo tribunal era uma decisão que não avançava a Vila Velha, né? E está para ser julgado. Primeiro, aí teve a decisão de segunda instância, mantendo a sentença e agravando um pouquinho mais um pedido que não existe lá, né? E aí fizemos os embargos dos embargos. Fizemos o embargo e depois fizemos os embargos dos embargos. O Estado está aguardando, ele não fez, porque essa zona de amortecimento, ela é mais diretamente proporcional a ofender a decisão a nós do que ao Estado, porque na verdade o Estado na decisão judicial tem a obrigação de fazer em relação à reserva, que não é de implementação de equipamentos, mas é de institucionalização da reserva e de monitoramento dela, né? A decisão está em fase de recurso, mas nós temos trabalhado, evoluindo, buscar implementar algumas ações da própria decisão, para quando um dia ela efetivamente for exigida, nós já estamos assim bem adiantados em relação às intenções da administração em relação a Jacareí. Prefeito, o senhor está me provocando, mas eu vou falar. É o seguinte, quando o juiz deu a sentença, vocês não falam para ninguém isso não, tá? Quando o juiz deu a sentença, ele não deferiu a tutela. Se ele deferisse a tutela, já estava efetivada, podia ser efetivada a sentença. Aí quando veio a decisão do acordo, também não foi efetivada a tutela, entendeu? Então por isso que ela não tem exigibilidade ainda. Aliás, os nossos pareceres têm se baseado nessa situação, né? Nessa situação. Agora, depois que julgar em grau de apelação, que nós tivermos de promover algum recurso, nós vamos ter que dar um efeito suspensivo à decisão. Nós vamos. Nós devemos, prefeito, pedir, né? Porque espada de danos não é uma coisa interessante para ninguém. Então, o importante é a gente já ir implementando as ações, materializando as ações. Agora, tem coisa que depende do Estado, do Espírito Santo, tá? Tem coisa não, muita coisa. Pois não. Olha, eu acho que eu tinha uma imagem aqui. Ela se eu não me engano, ela é de 10 a 15 vezes mais que o parque.
Ela é muito grande. Ela é muito grande. Mais do que o parque. Mais do que o parque. Tá? É muito grande. Bom, nós já estamos acabando, tá? Efeitos da rescisória eu já falei. Propostas, vejam só, eu me arvorei a fazer algumas sugestões para o Conselho, a fim de que eles pudessem, no futuro, direcionar algumas discussões a respeito do assunto que eu falei, né? Então, por exemplo, nós precisamos a instituição do mosaico nas unidades de conservação, reserva e parque, com vista à gestão integrada da reserva e do parque. Nós precisamos fazer. Reavaliar a reserva ecológica estadual criada pela lei com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria. Aqui é Estado e município. Aqui é Estado. É uma obrigação de fazer do Estado. Mas precisamos conversar, principalmente com o IEMA, com a Secretaria de Meio Ambiente, a respeito da situação. Apresentar proposta ao Ministério do Meio Ambiente para reconhecimento conjunto composto da Reserva Estadual de Jacarenema e do Parque como mosaico. É uma ação conjunta de município e Estado. Imediata fiscalização da área da Guarda Ambiental Municipal. Nós já temos ela, não temos? A Guarda Municipal Ambiental. E estadual com vista à gestão integrada da reserva e do parque, evitando a degradação. Isso é uma discussão que poderia, junto com o secretário, estar se tomando, né? E com o Estado, né? Sempre com o Estado. Criação do regulamento do mosaico com o objetivo da gestão integrada. Desapropriação pelo Estado das áreas de terra abrangidas pela reserva que não foram objeto da ação judicial. Lembra daqueles imóveis que não eram da Itaparica S.A. Indenização pelo Estado das áreas que foram objeto da ação judicial após a conclusão da perícia e na forma fixada para pagamento dos créditos contra a Fazenda Pública. Ou seja, precatório. Desapropriação por parte do município das áreas justapostas do parque e que não estejam sobrepostas pela reserva de Jacarenema. Aquelas áreas que não são do parque, mas não são da reserva. Análise investigativa das áreas que foram objeto de doação pelo Estado, mais de 400 mil metros, em especial no lugar chamado Tapuera. Criada a gestão integrada, o Estado promoveria a desapropriação das áreas necessárias aonde serão implantados os equipamentos do parque, que se encontram sobrepostos pela reserva estadual, com o respectivo objetivo da implantação física do Parque Municipal de Jacarenema. Veja que eu estou dependendo de muita coisa do Estado em relação a isso. O cálculo dos valores das áreas específicas a serem desapropriadas e que não foram objeto da ação seriam realizadas pela comissão de avaliação designada pela gestão integrada do mosaico, levando em consideração os valores da perícia judicial já realizada. Eu não preciso mais contratar para determinadas coisas, para essa fixação desses valores. E atenção, aquele trabalho que foi feito lá atrás, eu não posso atualizá-lo. Não. Eu tenho que... A justa indenização é justa indenização atual. E às vezes aquela situação lá pode ir para mais ou para menos. E não é o caráter da justa indenização. Desapropriação pelo município das áreas do Parque Natural de Jacarenema que estão justapostas à área da reserva. Construção de equipamentos previstos no plano de manejo nas áreas a ser desapropriado pelo município, conforme demonstrado. E outras sugestões que o Conselho e a sociedade fizerem, que visa a efetiva materialização de implantação da unidade de conservação, das unidades, né? Reserva e parque.
E esse aqui é um imóvel esse aqui, né? Que ele pode ter plena desapropriação somente pelo município de Vila Velha, né? Bom, com isso aí, eu trouxe um poema, é uma música do Casaca, né? Do Renato Casanova, que eu fiquei ouvindo a música, lendo o poema, falei, eu vou levar lá para concluir o meu trabalho, porque ele tem uma profundidade muito interessante no que diz respeito ao seguinte: quem não preserva, não tem. Quem não preserva, não tem as garças, não tem o voo das garças. Quem não preserva, não tem os animais, não tem os passarinhos, não tem os rios, não tem as árvores. E esse poema é um poema que fala assim: o que será de mim? O que será de nós quando chegar ao fim da tarde e ninguém perceber? Porque tem uma revoada, aquelas garças, né? Tinha, né? Chegava um determinado horário, né? Passava aquelas garças. Todo dia, à tardezinha, acontecia isso. Estão dormindo em outro canto e não vão mais voltar. Esse sonho é um pesadelo. Quero acordar. Me tira dessa guerra, me leva com você. Pelo céu azul me mostra a natureza, em suas asas brancas sinto um poema e vejo a vida, e vejo o verde em Jacarenema. Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal. Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal. As garças do Jucu pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. Muito obrigado.